Vivência acadêmica, a universidade não é lugar só de estudos. Saiba como veicular o seu programa na Rádio Unesp. E a passagem de Nilson Lage por Bauru você vê aqui, no Direto do Campus. Quando não está nas classes, onde você costuma passar o tempo entre uma aula e outra? A repórter Micaela Lepera constatou que há poucos espaços de convivência na universidade. Relaxar depois da aula, ler um livro e conversar com os amigos são práticas frequentes no ambiente universitário. Mas a Unesp de Bauru não possui muitos espaços de convivência. A galera que entra não tem muito o que fazer na faculdade além da aula, assim. Falta bastante isso de ter opções dentro da faculdade para passar o tempo, para se envolver com outras coisas. As cantinas, o bosque e os bancos espalhados pelo campus são lugares em que os alunos desligam-se das salas de aula, já que a universidade não é um lugar somente de estudos. A universidade tem duas finalidades. A primeira é ter um choque na questão do conhecimento, mas há outro lado que é muito importante, que é o que a gente chama de vida universitária. Então é um momento onde você pode testar outras possibilidades, outros conceitos, poder ter relacionamentos, você conhecer novas pessoas e principalmente despertar interesses que vão ficar para depois da universidade. Em muitas faculdades é comum encontrar salas confortáveis dos centros acadêmicos abertas aos estudantes, mas essa não é a nossa realidade. Nunca houve uma grande movimentação de alunos aqui no diretório, mas recentemente tem um pessoal que está incorporando esse caráter de integração que o diretório faz. Como os alunos não contam com muitos espaços de convivência, a alternativa que eles encontram é adaptar salas de aula, centros acadêmicos e sedes dos projetos de extensão para melhorar sua permanência na universidade. O professor de arquitetura deu a ideia da gente fazer um concurso multidisciplinar para os estudantes ajudarem a construir esse espaço. Mas como a gente estava conversando com o professor Deganucci, tem muitas implicações, porque aqui na Unesp tem muito espaço de cerrado que é conservado, tem toda uma implicação para você conseguir espaço, terreno. Mas parece que essa situação não deve mudar por enquanto. É que nós temos outras prioridades aqui no campus. Nós estamos, então, assim, preocupados com o restaurante universitário. Outra demanda que nós estamos também assim, para realizar em pouco tempo, inclusive começa esse ano, é também da moradia estudantil. Se você quer produzir programas para a Rádio Unesp, já pode escrever seu projeto. Já que a Unesp de Bauru oferece o curso de Comunicação Social, a rádio vai ceder espaço para as produções dos alunos. Para se inscrever, é preciso entregar os projetos prontos ou em roteiros na própria Rádio Unesp, que vai também disponibilizar os estúdios para os contemplados, ou participar do núcleo de rádio, coordenado pelo professor João Batista Chamadoira. O telefone da rádio é esse que aparece aí na tela. E já que estamos falando de comunicação, o professor Nilson Lage esteve em Bauru para falar sobre ideologias e jornalismo. Nilson Lage, um dos escritores essenciais para o curso de jornalismo, esteve presente em Bauru no último dia 24. O jornalista aposentado agora é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Um dos principais temas que Nilson Lage tratou na palestra foi a função que o jornalista tem na sociedade. E muitas vezes, mesmo que a ideologia dominante tente anular, ele deve lutar contra isso. O jornalismo é um intermediário, né? O jornalismo é um anjo, no caso, ele transmite de um ponto para outro. Agora, a ordem da sociedade, a ordem do poder na sociedade é que determina o que transita, né? Claro que nós podemos pretender um jornalismo mais capaz de interpretar e até de desmontar os discursos de poder. Lage se preocupou em falar que os cursos de jornalismo devem estar voltados para o conhecimento das técnicas da profissão, o mecanismo de operação das diferentes linguagens e a ética que se deve ter com os discursos sociais e reconhecer o que há por trás deles. Ele tem que perceber o seu papel e as suas limitações numa sociedade em que exatamente existem poderes, né? E esses poderes têm capacidade de coerção e são ameaçados, eles temem, tanto que a preocupação deles de impedir, por exemplo, a existência de uma categoria profissional de jornalistas que eles não possam controlar é enorme.
A visita de Nilson Lage foi organizada pela agência Propagação, que é um projeto de extensão da Unesp de Bauru e coordenado pela professora Lucilene Gonzalez. Eu aproveitei que ele viria para a banca, né, financiado pela banca, e eu o convidei para essa palestra. A palestra deixou os estudantes, especialmente os de jornalismo, mais intrigados com o futuro da profissão. Foi muito interessante porque ele explicou as essências e as aparências por trás do jornalismo, além de explicar também o papel da internet e esse confronto que está ocorrendo com o jornalismo impresso. A academia não é só para quem quer ficar forte. A prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios à saúde. A repórter Tássia Tieco foi conferir o funcionamento da sala de musculação da Unesp. Na Unesp, o projeto de musculação, coordenado pelo professor Dalton Pessoa, incentiva a prática de exercícios físicos e da musculação de maneira adequada. O projeto nasceu com a perspectiva de utilizar a sala de musculação pela comunidade. Nós já tínhamos a sala disponível, mas a sala atendia ao curso de educação física. Com a possibilidade da ProEx em auxiliar com recursos e com bolsistas, nós pudemos, nesse primeiro ano, abrir a comunidade. Desde abril, nós já estamos com 80 pessoas inscritas, e fazendo atividades conosco, e nós temos 20 pessoas em lista de espera. Sueli Brandão sofre de hipertensão e diabetes e começou a frequentar a academia para manter a saúde. Ótimo, né? Poderia muitas outras pessoas, né, vir aqui. Além de auxiliar os frequentadores, o projeto de musculação da Unesp é também uma forma dos alunos da educação física aplicarem seus conhecimentos. Além de contar para o currículo, isso também é necessário para a minha formação, que eu tenho que cumprir várias horas de projeto. E também é uma realização pessoal, né? Porque eu gosto muito dessa área de musculação e tá tendo contato aqui com professores aqui auxiliando e outros monitores. O projeto atende alunos da Unesp, toda a comunidade, mas como podemos ver, o espaço é reduzido e a sala de musculação tem que dividir espaço com a sala de aula. Como pode ver, o nosso espaço aqui é limitado e tudo mais e não vai comportar tudo isso de gente. Bem que a gente gostaria de poder comportar todo mundo da Unesp, mas não é possível no momento. Mas o que precisaria então para vocês conseguirem atender toda a demanda? De alguns equipamentos, né? E de um espaço maior, uma sala para tirar a sala de aula dali. O horário de funcionamento da musculação é de segunda a sexta, do meio-dia às 2 da tarde e das 17 às 19 horas. E entre os dias 3 e 5 de junho acontecem em Botucatu os Jogos da Aliança Universitária Paulista. Além da Unesp, participam do evento outras 5 universidades, entre elas a PUC São Paulo e a Unifesp. Os estudantes que forem para os Jogos vão aproveitar 3 dias de festas open bar. Aqui em Bauru, os kits estão sendo vendidos na Atlética. Na próxima semana tem mais Direto do Campus. A gente se vê. Até lá!